um pouco mais de 6 meses que eu estou me aventurando aí como professor, tá? E como profissional, como o Fred comentou, sou formado em engenharia mecânica, aí depois fiz uma pós em engenharia de planejamento, gestão de projetos, depois fiz também uma muito voltada para logística, gestão de frotas, por último, a engenharia ferroviária, né? Atualmente aí estou fazendo um mestrado em engenharia mecânica aí, na área de ferrovias, combustíveis para locomotivas. Então, isso aí é um pouquinho do acadêmico. E estou na VLI aí desde 2010. Entrei lá como estagiário, fui caminhando ali passo a passo, né? Passando pela carreira de engenharia e hoje à frente aí da área de implantação de obras na companhia. Tá? Então, esse aí é um pouquinho da minha história aí, para vocês saberem. Eu vou compartilhar aqui, eu fiz um pequeno material bem rápido, só para vocês terem uma ideia. Tá bloqueado, Fred. Deixa eu liberar para você Bloqueia. compartilhar. Na verdade, né, Daniel? O Daniel tá falando que dá aula aí há 6 meses, né? Mas ele dá aula pra gente desde a faculdade já. A gente já tinha o Daniel, era o que ali ajudava todo mundo, ó, múltiplos, tá bom. Tentava ajudar, né? All participantes. Beleza, Daniel, pronto. Tenta aí de novo. Deu aqui. Então, estou compartilhando um PPT aí. Vocês estão visualizando? Sim, já tá dando para ver. Deixa eu só dar uma... Tem que abaixar aqui o cantinho, né? Eu dividi essa conversa aqui. Eu vou dar um panorama geral de ferrovia no Brasil, tá? Assim, bem rápido. Depois eu vou dar um panorama aí da VLI, aí, da atuação, da logística, para vocês terem uma ideia da empresa, aí, o ramo de atuação. E por último, aí, vou falar um pouco aí não tem apresentação não, de como são os profissionais hoje ferroviários, né? Acho que é o interesse aí de todo mundo aí, até por estudar isso, qual pode ser o futuro aí de cada um de vocês aí nesse ramo, né? Então, um pouquinho aqui, bem breve aqui do transporte ferroviário no Brasil, aí começou lá na época de Barão de Mauá, lá, inaugurando a primeira ferrovia em 54. Depois disso, a gente passou por uma fase grande aí de priorização do transporte rodoviário, né, em detrimento às ferrovias, muito aí na década de 90, no século de 1900 aí, né, com a expansão do Brasil, o pessoal acreditando muito que o futuro não era ferrovia, era rodovia, né, então ficou um pouco parado aí. Em 1950 aí foi instituída a rede ferroviária nacional aí, que detinha aí todo o controle de todas as ferrovias. Em 96 a gente teve um movimento grande de privatização dessas ferrovias, passando aí para as concessionárias a operação, né? E a partir daí, desse momento de privatização, foi onde propriamente começou a ter melhorias aí na malha ferroviária. Até então, quando aconteceu esse marco em 96, as concessionárias pegaram um passivo gigante aí, com ativos muito depedrados ali, malha danificada. Então, assim, foi um momento muito desafiador ali para as empresas, mas, ao mesmo tempo, foi onde deu um salto muito grande aí na qualidade dos serviços. Tá? E aí o modal ferroviário aí, acho que o Fred vai até passar na aula de vocês, mas hoje ele é caracterizado aí por grandes volumes, ele tem uma elevada eficiência energética, principalmente em casos de deslocamentos de média e grandes distâncias. Tá? Então ele se destaca nisso aí. Um pouco de números aí, a gente tem hoje no Brasil uma malha ferroviária de aproximadamente 30 mil quilômetros, e uma malha concedida aí, né, que está na concessão, que não é o governo que opera aí, de aproximadamente 29 mil quilômetros aí. Em matriz, quando a gente vê a matriz aí de participação do Brasil aí, o ferroviário, né, ele detém aí 20% apenas da matriz de transporte de carga. Ainda é pouco visto o potencial, mas é muito quando a gente olha para o lado direito aí e vê os números de quilômetros de vias que tem no Brasil de ferrovia em relação à rodovia.
9 vezes aí mais, né, rodovias do que ferrovias e transportando aí 3 vezes mais aí da carga apenas aí. Então, é fato que ferrovia então, consegue levar muito mais com menos trechos aí. Nesse gráfico à direita aí, só para vocês terem uma ideia, comparando com alguns outros países aí, pegando só a linha de ferrovia mesmo, você vê que é muito tímido ainda no Brasil. A gente está falando aí de 29 mil quilômetros de via. Quando a gente pega países aí de dimensões parecidas aí, né, um pouco maior, os Estados Unidos, o Canadá, a China, tem uma malha bem superior. E até países menores, por exemplo, a Índia, né, que a gente pega ela aí, tem uma malha também muito maior aí. Então, é fato que a gente tem esse problema aí de malha ferroviária. Ela é muito pequena, a gente pode falar isso no Brasil, né? Só para vocês entenderem também, ferrovia é tido como transporte público e não pode, ainda a legislação não permite, né, que as concessionárias ou a iniciativa privada construa ferrovias. Isso tem que ser construído pelo governo e concedido para as concessionárias aí, através de concessões, arrendamentos aí. É por isso que muitas das vezes limita até a ampliação aí da malha ferroviária. Tá? E só para vocês terem uma ideia de como que está a nossa malha no Brasil, né? Isso aqui são as ferrovias existentes, empontilhado aqui os projetos, tem alguns projetos arrojados aí, ligando ali Amazonas ao Sudeste, ligando o Norte ao Sudeste também, a Norte-Sul cortando o país inteiro aí. Então, tem alguns projetos aí que o atual governo tem colocado bastante energia para viabilizá-los. Então, a gente acredita aí que esses projetos de extensão, eles aconteçam aí no médio prazo. Chama atenção para esse gráfico que a gente vê que a malha ferroviária ela está muito restrita no litoral brasileiro aqui, ela não entrando para o centro mesmo e até mesmo nos estados mais afastados lá do centro da América do Sul, né, Amazonas e outros lá. Então não tem nada lá. Hoje a gente está exclusivamente com transportes rodoviários lá, aquaviários ou outras modalidades. Você pega ali em Goiânia, né, Daniel? Goiânia quer dizer, a região de Goiânia, de Goiás, de maneira geral, Tocantins, e os dois Mato Grosso, né? Que seria uma coisa, teria bastante escoamento, né? Acaba que tem que utilizar muito aí ainda o rodoviário, né? O rodoviário, justamente. Bem colocado, Fred. E aqui só para comparação, isso é o mapa de ferrovias dos Estados Unidos. Você vê que é bem diferente. As regiões centrais do estado, né, mais afastadas do litoral, vocês veem que ainda assim tem muita malha. E a malha concentrada ali na região litorânea, né, até por fato de escoamento, por portos e tudo mais. Né? Então, só para vocês terem essa ideia aí de como é uma malha nos Estados Unidos. Tá? E aí, quando a gente está falando dos Estados Unidos, só para em questões de números aí, quando a gente vê a distribuição do transporte, pode-se ver aí que o ferroviário lá é bem maior e o rodoviário ele é quase a metade nossa do Brasil. Né? Então, quando a gente pega um país desenvolvido aí, que a gente sabe que a logística funciona, a gente vê que as comparações estão bem divergentes aí entre os modais, tá bom? Aqui só para vocês também terem uma noção de quais são as cargas principais que as ferrovias transportam, né? Hoje, muito concentrado no minério de ferro, então isso aqui muito impulsionado pela Vale. A Vale tem 2 ferrovias próprias hoje, 2 concessões, né, operações, não vamos falar que é a ferrovia dela, mas as concessões são delas, que é a Vitória Minas, que liga a região aqui de Belo Horizonte até o Porto de Vitória, para escoar todo o minério da região, e lá em cima a Carajás, que liga ali a região do Pará, aquela região mineradora ali de Marabá e tudo mais, até o Porto de São Luís. Então ainda é muito concentrado no minério e ficando as outras mercadorias aí distribuídas aí com um percentual bem menor nas ferrovias. Tá? Então isso é
nossa matriz de carga. E aí, com todos esses desafios aí, eu queria mostrar para vocês um pouco da VLI, o que ela faz e o que ela tenta integrar para que, mesmo com essa deficiência da malha que a gente consiga dar uma experiência melhor para o cliente, consiga transportar mais e reduza o valor do frete. Isso é muito importante. Para a gente ser competitivo lá fora, o frete hoje ele tem um valor muito elevado nos nossos produtos brasileiros. Então, a gente precisa muito trabalhar esse valor aí de frete. Só bem rapidamente aqui, hoje a gente tem 7.500 empregados, 3 portos próprios, a gente já integrou, até para contextualizar, a VLI hoje não é só ferrovia, nasceu como ferrovia lá atrás, FCA. Hoje a gente faz a cadeia completa, portos, terminais e ferrovia. E estamos iniciando aí a parte de caminhões. Eu vou explicar mais para frente o porquê dos caminhões. Tá? Então, a gente investiu aí, quando eu falei aí dos investimentos pós-privatização, mais de 9 bilhões aí de investimentos. Construímos 8 terminais intermodais, temos 5 corredores, 2 ferrovias, que é a Norte-Sul lá no norte, e a Ferrovia Centro-Atlântica, que corta Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio. Presente em mais de 300 municípios, 10 estados, um volume de portos de 41,6 milhões de toneladas em 2019, um volume de ferrovia de 39 milhões aproximadamente aí em 2019 e de 700 locomotivas, mais de 24 mil vagões aí, mais de 8 mil quilômetros de malha. Então, isso aí é um pouco dos nossos números aí. E aí, o que a VLI oferece? Perdi o controle aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Então, o que a VLI oferece? Ela não oferece simplesmente o transporte da ferrovia, ela quer oferecer o sistema completo logístico integrado ali para o cliente. Ele quer que o cliente não tenha preocupação nenhuma em saber como está a sua carga, eu tenho que levar de caminhão e tudo mais. Aqui vocês podem visualizar essas caixinhas, esses quadradinhos, casinhas, são os terminais que a gente construiu. Esses terminais, eles são estratégicos, com silos, com armazéns e tudo mais, para que os clientes cheguem e deixem a carga nesses terminais. Então, o cliente não precisa mais se preocupar com local para armazenamento, se vai ter horário para pegar a carga ou não vai, ele chega lá, deixa a carga. A partir dali, a gente faz todo o transporte ferroviário até no porto, que também é a operação nossa, e exporta a carga do cliente. Faz a cadeia completa. Por que a gente está entrando em caminhões? Que a gente sabe que essa região do mapa, aqui, ó, Goiás, que tem muita soja, Tocantins, ali a agricultura é forte, não tem ainda ferrovia para atendimento delas. Então, a gente está entrando com um caminhão para ir lá buscar a carga do cliente, literalmente, deixar nos nossos terminais e levar até no porto, para o cliente efetivamente só ter a preocupação de produzir e disponibilizar a carga para a gente recolher. Então, isso aqui é um pouco da VLI. Okay? Para vocês entenderem como que essa integração da logística faz diferença, aqui é o exemplo do terminal de Araguari que foi construído. Antes, tinham vários pontos de coleta de carga. Os clientes não tinham um ponto centralizado. Então, para a gente carregar 80 vagões nesses clientes, a gente gastava 64 horas. A partir do momento que criou-se esse terminal centralizador, com uma pera, isso aqui é uma pera que o trem vem, dá a volta e já volta, já caiu para 5 horas e 5,33 horas aí para carregar. Então, a gente reduziu muito. E a gente sabe que também esse tempo para o cliente ele é muito importante. Isso aqui impacta no custo, impacta lá no porto, que tem que colocar o navio para fora, importa em quem está recebendo a carga lá no exterior. Então, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia de como a logística integrada beneficia aí muito tanto o cliente como a logística do Brasil. Ok? Aqui um pouco dos corredores, eu não vou me atentar muito a isso não, só para vocês terem ideia da atuação. Corredor Centro-Sudeste atuando em São Paulo, Minas e Goiás. O Corredor Centro-Norte, lá no Pará, Maranhão e Tocantins. O Corredor Centro-Leste, em Minas até Espírito Santo, lá usando o Porto de Espírito Santo.
o corredor Minas-Rio, descendo Minas, indo até o Rio de Janeiro, e o corredor Minas-Bahia, saindo de Minas, indo até Sergipe, lá usando os portos disponíveis que a gente tem lá. Ok? Então, isso aí é um pouco da VLI. E aí o que fazemos, né, que eu já comentei bastante, a logística integrada aí para os produtos que a gente chama de carga geral, são as cargas gerais aí diferentes de minério, embora a gente transporte um pouco de minério, mas a grande maioria aí formada por essas 3 cargas aí, que é a siderurgia, é a agricultura e a logística integrada de industrializados, ok? Eu não vou passar isso aqui também, não, são só as ferrovias que a gente usa. Eu queria trazer um pouco aqui também da importância, né, da ferrovia, seja nos momentos de crise, o Fred pontuou bem aí no início. Hoje foi divulgado, até para vocês terem ideia, divulgado o resultado de maio da VLI aí. E o resultado nosso foi um recorde de produção, com tanto de volume quanto de EBITDA, de resultado financeiro, como a gente nunca bateu. Isso após um recorde que a gente fez em abril. Por que isso? Porque a gente tem uma safra gigante esse ano, a gente tem uma safra que precisa ser escoada. Nesse momento, os outros tipos de transportes aí, rodoviário, aéreo, estão enfrentando dificuldades para operar, e a ferrovia ela tem essa particularidade aí de eu não tenho interferências, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma linha ali exclusiva que eu uso, que eu escoo muita carga. Cada vagão desse aqui, vagão tipo, ele leva 60 toneladas de produto. Quando a gente fala um trem tipo, a gente está levando 90 vagões de 60 toneladas. Então, são N caminhões que a gente tira da estrada aí, que a gente alivia trânsito e tudo mais, e faz com que seja uma fonte segura nos momentos de crise. Não é a primeira vez. Outro caso semelhante foi a crise dos caminhoneiros, lá, a greve dos caminhoneiros, que o Brasil parou e onde estava escoando, onde acontecia o escoamento? Ferrovia. Era a ferrovia que estava fazendo o escoamento do Brasil. Tá? Então, só um pouco da importância. E agora dos profissionais, que eu comentei que eu falaria um pouco. Hoje, os profissionais ferroviários, acredito aí que pelo menos 50% aí do time de ferrovia aí tem uma característica de engenharia civil, mecânica, elétrica, e por isso tem até uma pós aí, né, para especialização nisso. A gente tem 3 principais aí, pontos, né, de uma operação ferroviária, que seriam a via permanente, que são as linhas mesmo, aqui, tem até na fotinha que vocês podem ver, são as linhas férreas com os dormentes, que é puro trabalho de engenharia civil. Isso aqui, no curso de vocês, eu imagino que vocês devam até estudar um pouco aí de via permanente. Então, tem um time grande de engenharia civil envolvido aqui em via permanente. A gente tem muito forte a manutenção, né, a manutenção mecânica de vagões e locomotivas, que tem um time grande de engenharia mecânica e elétrica aí nesse ramo. E a gente tem aí a parte de sinalização, que é a sinalização de trecho aí, que entra uma mescla aí de engenheiros de telecomunicação, engenheiros eletricistas para fazer tudo isso funcionar. Tá? Então, assim, o campo é muito bom para a engenharia, trazendo para vocês. Eu sou a prova que deu certo aqui, a engenharia dentro da ferrovia, tenho vários colegas aí. E assim, o recado que eu deixo é estudem, se interessarem pelo tema. Todos os finais de ano tem porta de entrada na VLI, fazendo um pouco aqui do anúncio aqui. As portas de entrada são estágios ou trainees aí para recém-formados, estagiários aí para quem está em curso aí. A partir de agosto aí já abrem as oportunidades, e outras oportunidades aí que surgem no site aí também para os diversos cargos, diversas formações aí. Legal, Daniel. Okay? Vocês têm, a VLI tem muita operação no sul do Brasil? A gente é aqui de Curitiba, né, e tal, mas eu sei que tem mais ali no centro, né? Mas o sul do Brasil, ele é dominado aí muito pela ALL, a Rumo,
rumo Aham, aham, logística. Então, a gente ainda não chega aí. aham, Quando fez a concessão, isso foi bem dividido, a parte sul, o tramo sul, que chama, né, uhum, foi obtido pela LL, e o tramo central, né, que a gente chama o tramo central e nordeste aqui, foi pela FCA, dividindo com a MRS. Então, foi uhum. essas três ferrovias aí que pegaram a concessão. É, ferrovia, eu vejo difícil a gente avançar até o sul, mas a gente já vira e mexe, estudos sempre acontecem, viu, pessoal? Então a gente não descarta a possibilidade de avançar em outros modais logísticos aí, os de caminhões, terminais, para poder capturar a carga aí da região também. Mas no Uhum. momento a gente está chegando até Santos ali, é o nosso mais perto aí do Paraná aí, que a gente tem. Não, não, mas legal, é isso aí. E a ideia é essa, né? Quer dizer, estamos tudo. A ideia é integrar tudo, né? E aí eu acho que o principal aqui também era mostrar pro pessoal assim que o ramo é muito muito forte, né, Daniel? A gente vê assim isso e é um pouco o que às vezes a gente chama aí de anticrise, né? É, então essa é interessante assim também pro pessoal pegar no. Gente, então é o seguinte, para quem entrou aí depois, eu vi que algumas pessoas entraram, né? O professor continua sendo eu. É só eu chamei o Daniel aí hoje para apresentar um pouco aí uma visão. Ele trabalha já há 10 anos, né, na VLI, então apresentar um pouco aí a visão dele como coordenador lá do setor de logística e transporte ferroviário lá na VLI, né? Então ele está aproveitando para falar um pouco para a gente disso aí, dessa área aí que é tão importante e que tem tudo a ver aí com a disciplina de transportes. Isso, alguns pontos que você comentou aí, né, Daniel? A gente vai até continuar aqui na aula. Vamos falar, né? Eu já vou pular uns 4 ou 5 slides, que você já foi, já teve bastante coisa aí sua, mas é isso. Não sei, gente, se alguém tiver alguma pergunta, na verdade, assim, até uma coisa que eu ia comentar, vocês na outra aula, a gente conseguiu fazer as 2 horas e pouquinho de aula direto, né? Só que acho que era o Zoom, ele estava me dando as primeiras vezes que você usa, ele dá uma colher de chá para você aí, mas agora é 40 minutos só por trecho, né? Então a gente vai, daqui 7 minutos, essa aula cai, mas assim, a gente já entra logo em seguida. Quem está fazendo a outra matéria comigo aí já sabe que é só entrar direto no mesmo link, a gente já continua, já toca a aula, vamos fazer em 3 partes. 3 partes aí de 40 minutos. Tá faltando 7 minutos aí pro fim dessa. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa ou mandar perguntar alguma coisa para o Daniel aí, fiquem à vontade. E aí a gente já continua também aí com a aula em si aí, beleza? Eu vi que o Alex aqui comentou, né, que tá trabalhando na Transpeto, legal. É, Alex. Ah, Daniel, uma coisa legal que você comentou, né, que a gente vai ter também hoje, é a parte de transporte aquaviário, né? Então, assim, de portos e tal. Uma das coisas que a gente pegou, que eu peguei aqui, é a questão a distribuição de portos, os portos que são privatizados, os portos que são, né, do governo. E é bem legal que eu vou mostrar isso também, vai ser interessante aí pro decorrer da aula. E também a questão da intermodalidade, multimodalidade, né? Então, uma coisa que eu não sei também, até uma pergunta aí para você, a respeito na VLI. O Matheus perguntou, vou priorizar a pergunta dele, depois as minhas eu pergunto para você depois. Existe alguma integração entre as empresas para conseguir fazer o transporte de uma carga do sul para o Nordeste? Ah, interessante, Daniel. Você comentou que são 2 empresas diferentes, né? São duas empresas. Hoje a VLI não tem esse transporte aí e hoje também não tem ainda não, né? Não tem essa integração entre empresas, entre a LL e a VLI. Pega metade da carga e eu levo metade da carga. Então, uma alternativa para isso seria deixar em algum terminal nosso em São Paulo, certo? Olhando o lado de VLI. A LL eu sei que também não chega no Nordeste, ela chega na Norte-Sul ali, chegando mais no norte ali do país, mas não chega até nos portos, tá? Então, mas pode ser estudado aí,
caso seja uma carga viável para a ferrovia, pode-se estudar, com certeza, Uma novos fluxos parceria. e tudo mais. Isso aí. Ah, legal. Boa, Matheus. O que eu ia perguntar, na verdade, era a questão do... Você estava comentando, né, que vocês estão entrando em outros modais aí, né? Se vocês têm... Quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui rapidamente a minha tela. Aqui eu vou pular uns slides aqui para mostrar para... Então, assim, a gente tem, hoje, até eu ia comentar, né, a questão do rodotrilho, né, que o pessoal às vezes chama road trailer, na verdade, né, não sei se você já está vendo minha tela aí, né, Daniel, se vocês têm esse tipo de integração aí no transporte de vocês, sabe? Quer dizer, o caminhão, ele chega e já automaticamente a carga do caminhão é colocada em cima do trem, sem precisar, quer dizer, fazer o transbordo da carga. Não sei se... Ô, Fred, ainda não, desse modelo ainda a gente não tem, tá? Uhum. Eu estou vendo aí, não deu para ver o que é a carga especificamente, Não, mas não tem. A carga aqui tá, quer dizer, tá fechada, né? Mas no fundo é um trem com formação, é um veículo rodo ferroviário, né? Então, no fundo, quer dizer, ele vem de trem até um determinado ponto e aí você vê que já é aquele acoplamento que você coloca ali no caminhão, né? Então, entendi, automaticamente você colocaria a carga do entendi, ferroviário no caminhão. É entendi. um tipo Não, de ali integração, não assim. tem até novidade aí se alguma brasileira está fazendo. Estou Não, vendo que tem acho uma que não. locomotiva, Acho que não. Não mas é eu estou vendo uma brasileiro. locomotiva lá parecendo da MRS lá na ponta. É, Pode ser, hein? Depois é. eu vou até dar uma olhada aí sim, mas Transtrailer, procura aí. Esse aqui depois eu vou dar uma é olhada. da minha outra aula. A gente fez Tinha, tinha, estudo de caso da VLI na aula que eu dava lá na UFMG em logística. Teve um estudo de caso desses 93% aí de redução de tempo de transbordo seus. Eu lembro que eu tinha estudado já isso aí, sabe? Entendi. Isso aí, Deixa eu cara, só, isso aí é sem noção. Pode falar, Daniel, vai lá. deixa eu só completar, né, a Aham. resposta aqui para o Matheus. Ele perguntou aqui, até para vocês entenderem também, tanto ferrovia quanto portos é transporte público, tá? Então, mesmo que a concessão da malha ferroviária, por exemplo, que a gente tem aqui em Minas, mas a LL tenha um interesse e viabilize cargas passando por nossa ferrovia, a gente tem que autorizar, tem legislação para isso. A gente cobra o direito de passagem, que pagando porque está usando a nossa via, né, mas a gente precisa de autorizar. A mesma coisa vale para porto. O porto não é nosso, a gente tem a concessão de operação dele. A gente opera o porto para qualquer cliente que quiser fazer uso dele, possa fazer. Respondi sua pergunta, Matheus? Beleza. Acho que tá claro aí, Daniel. Gente, então é o seguinte, a gente tá faltando aqui 1 minuto para acabar essa parte da aula. Daniel, eu agradeço demais aí sua presença, viu? Tomar seu tempo aí na sexta-feira à noite. Mas agradeço aí e depois vamos combinar mais coisas, né? Com o pessoal aí também. Às vezes a gente pode fazendo essa troca aí, é legal, cara, é legal. Legal. E bacana demais, agradeço, viu? Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte: aqui está faltando 1 minuto, então essa aula cai, quer dizer, essa conexão aqui, e a gente já retoma logo em seguida, aqui, sem intervalo, né? No mesmo link, é só clicar no mesmo link, a mesma senha e tal, a gente já entra e aí a gente continua a aula agora já. Vou passar aí rapidamente a parte do ferroviário, né? Que já tivemos aí a explicação do Daniel, e aí a gente vai para o aquaviário, dutoviário e o aeroviário, beleza, gente? E era isso aí. E aí eu comento também da prova, acho que muita gente aí já é meu aluno na outra matéria também, a gente vai comentar aí da prova. Importante, né, Daniel, a questão da prova aí. Beleza, gente, então eu vou sair aqui, vou dar um end, e vocês já entram de novo e a gente continua a aula, beleza? Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, viu, Abraço, Daniel? prazer. Tchau, tchau. Tchau.